Tá tudo descontrolado aí na sua casa, você não consegue pagar a água, a conta de luz, o aluguel, deu tudo errado esse mês, vamos supor. Aí você viu que não sobrou nem dinheiro direito pro rancho. Minha amiga, calma, vai dar tudo certo. Eu trouxe aqui pra você hoje o Pablo Mendonça, ele é economista e a gente vai conversar sobre organizar as finanças. Pablo, bom dia primeiro, né? Bom dia. Eu gostaria de saber, se tiver tudo bagunçado, tá lá, que nem eu falei, né? Tudo embolado, tem como a gente se organizar num mês? Olha, primeiramente, questão de organizar, às vezes fica na nossa cabeça diretamente, que é dar solução. Vamos separar as coisas. Primeiro, para que eu alcance o meu objetivo, eu preciso me preparar. Para me preparar, eu preciso ter calma e planejar. E aí, conforme for a sua situação, ela vai ter um tempo determinado para que você alcance seu objetivo. Que pode ser, às vezes, um mês, 2, um ano, mas desde que você cumpra com a disciplina, claro, a sua programação, enfim, o seu planejamento. Então, a gente falou de o programa inteiro, como a gente faz para ter uma renda extra. Falamos como ser motorista de aplicativo e a renda que cresce bastante. Falamos também como a gente pode aproveitar as datas comemorativas para ter uma renda extra, como, por exemplo, a gente mostrou o caso da Débora, ovo de Páscoa. Sim, legal. Enfim, há uma variedade de formas para a gente fazer uma renda extra, mas assim, como a gente aproveitar esse dinheiro da melhor maneira possível? Certo. Bom, como você mesmo falou, se essa renda for extra, ela é extra. Não tente misturar com a sua renda já fixa. Coloque ela como se fosse um bônus. Neste bônus, você pode aproveitá-lo de uma outra maneira. Primeiro de tudo, sempre o planejamento. Então, por exemplo, se você consegue alocar o seu tempo direito, você vai ver que as suas atividades vão fazer com que às vezes você gaste muito menos. Então, por exemplo, um exemplo bem básico. Às vezes nós temos lá, fica numa correria do dia a dia, não sabe que horas que almoça e vai almoçar no restaurante ao invés de ter já uma preparação. Então, se você colocar uma preparação ao longo do dia de todas as suas atividades, nem que seja à noite, ir ao mercado, qual o mercado mais barato, quais são os alimentos que eu devo comer, você vai ver que ao longo da preparação, você vai evitar com que você gaste com restaurante, com que gaste com lanches desnecessários, entre outras coisas. Consequentemente, você pode colocar também essas suas atividades extras. Nisso, você coloca ou realoca os seus recursos, os seus ganhos, enfim, com ela, para os seus outros objetivos, que aí sejam quais forem, por exemplo, uma viagem, ou então sanar todas as suas dívidas, tanto faz. Tem muita gente que pensa assim, quando é que eu vou poder fazer uma viagem, né? Nunca, porque da situação que tá muito apertado, tá muito difícil. Você viu aí o nome dos filmes que a gente conseguiu somar na pergunta do dia, né? Foi, exato. Quer dizer, muita gente está em situação realmente difícil. Se a sua vida financeira fosse um filme, qual o nome do filme seria? Daí você viu, né? Diversos aí, ó. O meu seria Em Busca de um Milagre. A outra disse Titanic, que afunda, né? É igual o naviozinho aqui, né? Né? A Lagoa Azul, em uma ilha deserta, outra. Ai, difícil, tá bem difícil para todo mundo. O outro disse ali Um Amor para Recordar. Quais são as dicas, então, para a gente sair do vermelho? Olha, primeiramente, é importante a gente trabalhar sempre com positividade. Acredite primeiro em você, acredite que você é capaz, porque é. Então, nós temos que ter calma. Volto a falar, calma, planeje. Mas, Pablo, sempre batia minhas contas no final do ano, nunca tive problema, agora não sei o que está acontecendo. A gente tem que se alertar que um processo de crise também gera inflação, ou seja, é um aumento generalizado dos preços. Então, a gasolina está mais cara, os alimentos estão mais caros, a sua diversão, a escola, o material escolar, tudo está mais caro. É a hora de você pesquisar melhor e ver qual é a necessidade que você tem. Será realmente que eu preciso ter um lazer como eu tinha antes? Será que realmente é necessário eu comprar um macarrão que seja dessa marca? Será que eu preciso realmente de tanto refrigerante?
Nessa, você já começa a equilibrar um pouco melhor o seu planejamento de tempo e, consequentemente, suas finanças. A consciência conta muito nessa hora, né, Pablo? A consciência é tudo. Por exemplo, você falou aí que nós devemos pesquisar e disse também que, por exemplo, o preço da gasolina aumentou muito. Isso. Como que a gente consegue saber se eu vou gastar mais de gasolina pesquisando ou se comprando naquele lugar que realmente tem ali uns centavinhos mais caros? Por exemplo, aquele supermercado ali, ele é um pouco mais caro, mas em compensação, no outro que eu vou é distante demais. Como é que a gente faz para fazer um cálculo, mais ou menos? Olha, normalmente trabalhamos em locais com várias pessoas. Não custa nada, às vezes, fazer uma prévia. Faz uma pergunta com as pessoas do seu trabalho. Assim, nossa, você mora perto de onde? Pega aquela região, as pessoas que estão mais ao seu redor, até os seus familiares, enfim, e comece a perguntar como é que está o dia a dia deles, ver o que acontece. Então, por exemplo, eles falam assim, nossa, pintou uma promoção no posto tal. E aí você faz um cálculo básico. Será que vale a pena? Porque eu vou gastar quanto de gasolina por quilômetro? Veja quanto que o seu carro faça, não fique parado. Sempre procure, sempre vá atrás. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande com a internet para procurar promoções, seja em supermercados locais ou de fora, enfim. Jogou no Facebook, tem a resposta na hora, né? Face responde, né? Tem várias ferramentas. Face ajuda, né? Face ajuda. A galera como bota assim, né, nas Exatamente. postagens. Face ajuda. Quero saber onde é que tá mais barata a gasolina. Pois é, o pessoal já deu uma dica como essa, por exemplo. Se comunique, não fique parado. Isso é muito bom, isso é uma dica muito interessante, né? Muita gente tem vergonha até de falar, eu não sei se tá, eu vou botar esse post aqui, o pessoal vai ficar... Não, nada a ver, não, né? Nada a ver, tem que ir, vamos tem que compartilhar, vamos falar de economizar mesmo, da gente sair do vermelho. Agora, é muito legal essa situação da renda extra, né? Você acha que qual é a melhor forma da gente aproveitar essas datas? Realmente fazendo isso que a gente mostrou? Não sei, tem alguma outra maneira que as pessoas podem estar colocando ali, por exemplo, um pouquinho que ganha mais para render, por exemplo? Qual é a outra dica que você daria? Olha, o que é bastante interessante é o seguinte, eu acredito que toda pessoa tem um talento, toda pessoa tem algo que pode contribuir. Consequentemente, você pode fazer esse planejamento do seu tempo. Procure aquele projeto. Que projeto? O que a gente entende como projeto? Como a vida. Ele tem início, meio e fim. Faça da sua vida um projeto. Planeje. O que você pode fazer? Você fala assim, poxa, eu sou muito bom nisso, gostaria de trabalhar com essa determinada matéria, com esse determinado talento que eu tenho. Veja quais são as opções no seu dia, que seja final de semana, como no caso, em outros horários, como no caso, acho que a Débora do Ovo de Páscoa, colocou qualidade, colocou disciplina, foi atrás e hoje é uma renda extra, entre outras pessoas. Você, consequentemente, vai conseguir atingir um objetivo, atingir uma meta em cima disso. Trate como se fosse algo pessoal, de sua vida mesmo. Coloque carinho, disciplina, que com certeza, desde que você tenha, né, a disciplina, os objetivos traçados, agendados, pesquisados, conversados com demais pessoas, estudados, com certeza isso vai te gerar um bônus, isso vai te gerar um extra. Fazer uma coisa que realmente se identifique, né? Porque às vezes a pessoa não leva jeito para a cozinha, vai fazer um ovo de Páscoa, acaba gastando mais com material. Então tem que pensar bem no que vai fazer, né? Exato. E o que pode ser feito também, por exemplo, no caso de um ovo de Páscoa, os ovos estão muito caros e eu não sei cozinhar um ovo. Será que se eu for ao centro da cidade, comprar uma cesta com demais chocolates que, né, variados, montar uma cesta bonitinha, colocar um coelhinho de pelúcia, algo do tipo... Faz uma rifa, você gera uma renda, você economiza no comprar de ovos de Páscoa. Nesse economizar, você já guarda um dinheiro para, quem sabe, um projeto futuro. Então, o grande lance é você estudar como você realocar seus recursos. Muito bom. A gente falou com o Pablo, ele que é economista. E se você quiser tirar alguma dúvida, quer mandar um e-mail para o Pablo, quer ter mais informações sobre a sua renda e como que você consegue se organizar, então anota o e-mail que eu vou te falar. falecompablo2018@gmail.com. Ou então pesquisa o nome dele lá no Facebook mesmo, que você vai encontrá-lo, tá? Pablo Mendonça Siqueira. Pablo Mendonça Siqueira. Já vou te adicionar. Tem um monte de coisa para te perguntar. Pode adicionar, por favor, pergunte. Já falei aqui para ele que eu tenho um monte de problema lá em casa. Mas eu vou me organizar também, viu? Vou botar tudo na agenda, tá, Pablo? Melhor, Fechou? Vai dar tudo certinho. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Alamanda Revista e está convidado a vir mais vezes. Obrigado, será um prazer estar aqui novamente.